Eu sou o Vitor Damasio e esse é o VDcast, o podcast para você que vive ou quer viver dos seus negócios digitais. E no episódio de hoje do VDcast, você vai conhecer a Zora Viana. Ela é especialista em desenvolvimento humano e educação. E aí, Zora, como é que você tá, Zora? Eu tô ótima, pra mim é um prazer estar aqui com você. Vamos fazer de tudo pra essa hora ser super produtiva. Com certeza. E eu tô muito feliz de você estar aqui. E já começa apresentando pra galera do VDcast quem você é, qual é a sua voz, qual é a sua missão no mundo, de que cor que você tá colorindo o mundo, Zora. Então vamos lá, eu sou Zora Viana, sou especialista em educação e desenvolvimento humano e acredito muito que todo mundo pode ser o seu próprio cientista. Então eu acredito que todas as pessoas são capazes de construir a sua própria metodologia de ensino, o seu próprio jeitão de fazer, a sua melhor habilidade, a sua única coisa. Com certeza é o milagre de alguém. A gente sempre fala sobre isso e eu acredito muito que o seu óbvio é o milagre de alguém e quanto mais você compartilha isso, quanto mais você ensina, propaga, mais firme, forte e segura você fica e ao mesmo tempo você faz um bem danado para uma outra pessoa que está ali para aprender. Então a nossa missão aqui é ensinar como você estrutura a sua metodologia de ensino para poder trabalhar como coach, como treinadora, como infoprodutora, como consultora e como mentora. Então o que você está falando é que o que é óbvio para uma pessoa pode ser o milagre da outra, é isso? Exatamente. Então tá bom, chegamos ao final do encontro de hoje, você não precisa saber mais nada. Galera, vocês que estão ouvindo o VDcast, na boa. Se você pegar só isso que a Zora falou, acabou, pode ir embora daqui. Porque, cara, você provavelmente pegou a coisa mais importante que você vai ouvir na sua semana. E por que eu falo isso? Nossa, eu e a Zora, a gente tá junto lá no Mastermásio, né? E lá tem a galera que fatura 7 dígitos, a galera de 8, 9, múltiplos 9. E, cara, mesmo aquela galera daquela sala, tão evoluída, tão madura, com tanto resultado, mesmo eles caem nesse erro de esquecer disso, né, Zora? Porque aquilo ali que é óbvio pra gente, às vezes a gente acha que não tem valor pro outro, ou como é fácil pra gente, a gente acha que pra todo mundo é fácil e que aquilo é óbvio, que todo mundo sabe. E lá uma das nossas máximas é essa, né? Porque o que você tá vendo ali todo dia, existe uma dessensibilização, né? Como você tá vivendo aquilo ali todo dia, você acha que não é incrível. Mas quando você deixa uma outra pessoa também incrível olhar, ela percebe a mágica daquilo ali, ela percebe o poder oculto, o que tem de especial ali, o que se revela ali e que é surpreendente, mas que por fazer parte da sua rotina, você toma por garantido, você toma por certo. Então, cara, obrigado por já começar esse VDcast aqui, acordando a galera, né? E lembrando que, nossa, o que pra você é natural, o que pra você é óbvio, o que pra você é corriqueiro, pode ser o ouro que aquela pessoa tá esperando, que aquela pessoa precisa, pode ser o que vai salvar uma vida, né? Fora que assim, né, Vitor, é óbvio depois que a gente passou um tempão fazendo, depois que a gente passou um tempão estudando, nunca foi óbvio desde o início. Então, eu acho que a gente, na maturidade, na evolução, a gente acaba perdendo um pouco a sensibilidade de quem tá começando a praticar aquela habilidade. E quem tá começando, poxa, economizaria, sei lá, quantos mil anos se você decidisse ensinar o que você sabe. E ensinar o que você sabe não é nada muito incrível. Eu já vi metodologia de como criar processos dentro da empresa, metodologia de liderança, o meu jeito de liderar, o meu jeito de falar. Eu tava no podcast do Miguel e aí eu falei pra ele, Miguel, você tinha que criar um método de como fazer perguntas, porque ele começa e vai fazendo perguntas, você vai falando de uns temas que você nem imaginava, né? É muito maravilhoso, né? Muito gostoso, né? Exato. Ele sabe entrevistar, ele manda bem demais, né? Exato. E existe uma metodologia. Por quê? Porque a gente vai fazendo e amadurecendo e tem aquele tempero que é só nosso. Esse tempero é o seu jeitão. Eu acredito muito nisso e a nossa missão é ajudar as pessoas nesse processo de construção. Maravilhoso. E acho que, sem perceber, talvez você tenha trazido aqui uma grande objeção das pessoas, né? Ou as pessoas que não começam um negócio digital, ou as pessoas que já têm um negócio digital, mas que estão, sei lá, algum tipo de conflito, né? Por que alguém vai querer aprender comigo? Se tem fulano, beltrano e ciclano ensinando a mesma coisa. E eu tô falando aqui no VDcast, não tem vídeo, né? Apesar de eu estar gravando aqui, e quem sabe um dia isso pode ir pro YouTube, né? Mas quando eu falo a mesma coisa, eu coloquei aspas, né? Mas mesmo com aspas, às vezes fica essa sensação, né? Por que eu vou entrar nesse nicho se já tem tanta gente boa? Por que eu vou ensinar XYZ se já tem tanta gente boa? E você já trouxe a solução aqui, né? O seu jeitão. Pode falar disso, Zora?
Uhum. Eu, imagina, sou do desenvolvimento humano, então acredito demais na personalidade. E eu sempre falo para as minhas alunas, a sua personalidade é a sua maior ferramenta de mudança para qualquer coisa da sua vida. E a nossa personalidade, ela é única, a minha não é igual à sua, não é igual a de ninguém. E essa característica, esse conjunto de características, ele faz com que você crie de um jeito específico, ensine de um jeito específico, compartilhe, provoque, mexa na pessoa de um jeito específico. Então, esse jeitão, né, que é o tempero, é uma soma de elementos que são individuais, da sua percepção Sim. sobre o mundo. Então, eu e você, se a gente lê o mesmo livro, A Única Coisa, a gente vai ter impressões completamente diferentes. E a mágica, né, de você ensinar o que você sabe é exatamente você ensinar do seu jeito. Poderoso. Ensinar do seu jeito. Do seu jeito. Do seu jeito. Se Por duas que tem pessoas lerem o professor mesmo que a livro, gente ama? cada um tem uma visão. Vamos pegar um exemplo. Por que tem professor que a gente ama e professor que a gente odeia? Não é a matéria, é o professor. Uhum. É como ele lida, é como ele fala, o carisma, é a dinâmica, é a personalidade, é dele, sabe? Isso. E às vezes o professor que eu amo é o professor que meu colega de turma odeia e vice-versa, né? Então não tem o melhor também ou o pior necessariamente, né? Às vezes tem o que é mais adequado, às vezes é o que tem mais fit. Então ter essa clareza é muito poderoso, né? E considerando isso, é fácil a gente pensar como aluno, né? O professor que você ama, o professor que você odeia. Beleza. Mas quando a gente vai pro outro lado, né? Você é o professor que alguém ama. Você é o professor que alguém odeia. E não importa o quanto você mande bem, alguém vai odiar, né? E não importa o quanto você acha que não tá pronto, alguém vai amar o seu jeitinho de passar, né? Então acho que esse é um grande argumento, né? Pra o que quer que você queira fazer na internet, que você comece agora, né? Porque pela lei dos grandes números da internet, porque como é que os professores faziam antes? Eles tinham uma sala de 30 alunos, alguns iam gostar dele e outros não. E talvez ele atendesse em mais de uma sala, 4 salas, sei lá. Sim. Só que agora qualquer pessoa com o celular na mão tem acesso a milhões de pessoas. Milhões. Com o celular. E isso é muito poderoso, porque por causa disso fica uma missão impossível de falhar. Achar aquelas pessoas que vão dizer sim pro seu jeitinho. Deixa eu explicar melhor. O professor... Nossa, eu estudei em São Bento, né? Tinha professor lá que era popular, a maioria dos alunos gostava. Tinha professor lá que era odiado em massa, assim, né? E talvez agora, colocando em perspectiva, 10 anos depois, talvez o odiado fosse melhor do que o popular. Mas eu não quero entrar nesse mérito não, porque senão seria um caminho infinito, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, o professor ali, não que ele esteja buscando essa popularidade, né? Até porque o colégio que contratou, então, querendo ou não, ele vai ficar ali. O aluno tem pouca interferência, pouca influência, né? Naquilo ali. Agora, na internet, a audiência tem total influência se alguém vai vencer ou não. Tem total influência se alguém vai prosperar ou cair no ostracismo. Então, a audiência manda nesse sentido. O que poderia ser super assustador pro cara que tá produzindo conteúdo. Mas eu acredito que se ele olha a realidade da coisa, fica tudo muito mais leve. Porque se o professor antes tinha aqueles 30 alunos ali para agradar ou não agradar, e era isso que ia medir se ele ia vencer ou não, por assim dizer, nesse jogo, né, de dar aula, jogo de ser professor, agora não são 30, são 30, 300, 3 mil, 30 mil, 300 mil. E se você fizer bem feito no digital, você cria um perfil, por exemplo, no Instagram, um canal no YouTube, um podcast como esse, só que de formato que automaticamente e de forma continuada vá filtrando. Os alunos que gostam ficam, os que não gostam vão embora. Óbvio que os que odeiam podem virar haters, né? Só que é a minoria da minoria da minoria. Então, você pode ter um jeito único, super esquisitão, de forma que atrai a galera que goste, ame esse seu jeito único, super esquisitão. Tem aquela música da Pitty, né, o importante é ser você, mesmo que seja estranho, mesmo que seja bizarro. E a internet possibilitou isso. Hoje, mais do que nunca, você pode ser exatamente do seu jeito. Cara, se você olhar lá no Instagram, cara, eu boto lá pedacinhos da mentoria, né, pra galera ver. Cara, eu tô com a guitarra no colo. Tem gente que olha e fala assim, nossa, que desrespeitoso, ele tá dando aula com a guitarra no colo. É doido, né? E no mesmo lugar tem alguém falando assim, nossa, que leve. Que incrível. Ele dá aula com a guitarra no colo. Então, qual é a realidade? Eu dou aula com a guitarra no colo. E quem gostar, que venha. Quem não gostar, que vá. E, cara, isso é tão poderoso. E não era assim 50 anos atrás, né? A educação mudou muito, né, Zora? Nem 50, imagina. Eu acho que é tão mágico você poder falar apenas para quem tem interesse. Olha que
É Olha lindo, que cara. incrível, né? É novo, é muito novo. Como seria se lá no ensino médio a gente Deus do céu. pudesse fazer apenas as aulas que a gente tivesse interesse? Nossa senhora, A escola cara. teria outro significado pra Meu gente, Deus do céu, cara. não é? Eletiva, né? Tudo seria eletiva. Eu acho que é isso, Exato. tudo virou eletiva. Cara, na faculdade, eu gostava muito mais das matérias eletivas porque eu escolhi, porra. Não foi o currículo obrigatório, eu me dedicava diferente, eu fazia o trabalho diferente. Cara, eu acho que a gente tá indo pra um caminho que toda educação vai ser eletiva, de uma É, forma ou de mas a outra. gente está amadurecendo, né? A nova base de educação, inclusive, traz uma série de disciplinas eletivas para o ensino médio e também vai trazer para o ensino fundamental. Então, estamos Uau, amadurecendo, o sistema de ensino está amadurecendo, caminhando para isso, com certeza. que E delícia. eu acho que o mais importante nesse movimento tem um conceito no psicodrama que a gente chama de encontro. Uhum, Encontro é quando exatamente o que você falou, deu fit, né? Deu uhum, match. uhum, Então, a gente entende que existe uma conexão que é consciente, uhum, inconsciente e co-inconsciente, né? Que é uhum, compartilhada. Então, eu me identifico com você por uma série de elementos inconscientes. E isso acontece entre professor e aluno. Tá? uhum. Tom de E voz, às na vezes, né? Exato, tom de voz, forma de falar, expressão, nossa, são milhares de coisas que trazem esse encontro e existe um terceiro tipo de educação que eu acho que é bem interessante trazer aqui para a gente conversar, que é, a gente tem a pedagogia, né, que é a educação para Uhum. crianças, a gente tem a andragogia, que é a Para educação adulto. para adultos, e aí parte da premissa que alguém sabe mais e alguém sabe menos. E a gente tem a nova educação, que é a eutagogia. Sabia Uhum. dessa? Não, para mim é novo. Eutagogia é o aprendiz com o aprendiz. Uau, Então, ele parte da premissa que não existe professor e aluno. Existe um que delícia isso, aprendiz cara. ensinando o aprendiz. Cara, isso é tão Que incrível, maravilhoso. Vitor. Muito incrível. Eu não E eu sabia o nome defendo disso, muito não, isso. Osora. Eutagogia. Eutagogia, aham. Vou mandar Nossa. lá no grupo nosso Ó, depois. mas eu não sabia o nome, mas eu pratico esse troço aí, né? Já parou pra Exato! pensar? É o movimento da mentoria, não é? Total, cara. E principalmente o próprio Mastermind, né? Lá na Também. mentoria ainda tem uma coisa vertical, sabe? Ainda é uma coisa de Sim. eles perguntam, eu respondo. Mas lá no Mastermind, e você viveu a mentoria, né? Uhum. Viveu, tá vivendo agora o Mastermind. Foi do CCZ lá atrás, a gente pode contar dessa história, né? Foi do Como Sim. Começar do Zero. Nossa, eu acompanho as horas desde o comecinho, cara. Até agora, os 7 múltiplos 7 dígitos. E é muito gostoso isso. Mas, por exemplo, lá no Como Começar do Zero, sou eu ensinando um método e você seguindo. Na mentoria, ainda é assim. Óbvio que tem o grupo, tem a troca, né? Tem isso, mas eles ainda me veem como mentor. Eles perguntam, eu respondo. É assim o encontro. Mas no Mastermind, quando você ou alguém do grupo faz uma pergunta, nunca é pra mim, né? Você pergunta pro grupo. E lá no Mastermind, a minha liderança não é de cima pra baixo. Eu me chamo de um igual. É ombro com ombro. Então eu tô lá e eu ensino algumas coisas, sim, mas eu aprendo um monte também. É quase como se cada um do grupo tivesse igual responsabilidade pela entrega. Tipo, a comparação que eu faço da mentoria e do Mastermind, depois eu quero a sua visão, inclusive, é que na mentoria, se eu morrer, o troço acaba, né? Porque eles vão lá esperando a minha resposta. No Mastermind, se eu morrer na véspera, o encontro acontece quase que igual. Vai ter um minuto de silêncio ali por mim, mas, cara, a galera não vai esperar, a vida não vai esperar, a galera vai seguir, eu espero que Sim. sigam, né? Como é que você Sim. vê isso? Eu concordo. Eu acho que é bem essa visão. Acho que também tem uma relação com maturidade Total. do participante. Eu acho que quando a gente entra numa mentoria, a gente entra num nível de maturidade que a gente ainda está. é, a gente ainda não reconhece a gente e o grupo como contribuição. A gente reconhece o mentor ou a mentora, né? Sim. E aí eu acho que quando a gente passa para um próximo estágio, esse próximo estágio traz essa visão de maturidade de o meu óbvio aqui pode ser o milagre dessa Sim. galera, né? Sim. E o óbvio deles pode ser a minha. Então, eu acho que tem a ver com maturidade de negócio, de pessoa, de momento, de vida. Sim. Não tem só a ver com a condução. Tem a ver com estar preparado para mesmo. Por isso tem requisitos diferentes também, né? Sim. E Cara, que também tem uma delícia isso. questão, Vitor, e tem uma questão também que eu acho que é você
ser capaz de ouvir com filtro. Acho que tem uma coisa muito preciosa que você ensina e que tem tudo a ver com eutagogia, que é você escutar e não retrucar. Não retruca. Recebe, se servir, pega, se não servir, deixa de lado, né? Exato. Só que esse movimento de servir ou não servir também exige muita maturidade. Porque quando a gente ainda é mais imaturo, parece que tudo serve. Você começa a querer fazer de tudo. Você ainda não tem a maturidade de, tá bom, deixa eu olhar para o meu negócio, deixa eu olhar para minha energia, para minha entrega, para minha missão, para o meu objetivo, para os meus valores inegociáveis e fazer um filtro aqui do que vale e o que não vale. E fazer esse movimento exige uma maturidade, exige um comportamento. Total. E mais do que isso, né? O cara não tem maturidade para ver o que serve ou o que não serve, e aí vira uma prisão, porque tudo que ele tem em exposição ali, tudo que esbarra nele, vira um tem que. O cara quer construir um negócio digital, ele olha aqui, ele vê que eu tenho um podcast. Ah, tem que ter um podcast. Aí ele vê uma aula sobre canal do YouTube. Ah, tem que ter um canal do YouTube. Gente, vai ser engraçado essa, né? Eu vou falar, eu não tenho um canal do YouTube. Só que isso aqui um dia vai estar num canal do YouTube. Então vai ser um vídeo meu no meu canal do YouTube, eu dizendo que não tenho canal do YouTube. Mas o que eu quero dizer é que enquanto eu gravo isso aqui, só pra botar em perspectiva e colocar na linha do tempo, né? A gente tá gravando isso aqui, hoje é dia 30 de agosto de 2021. Vai pro ar no podcast daqui a algumas semanas. E daqui a alguns meses, isso provavelmente vai pro canal do YouTube. Por quê? Porque hoje eu tenho um canal do YouTube ali que, na boa, é um depósito de depoimento. É um lugar que a gente sobe as coisas quase como um HD que eu deixo o mundo ver, mas eu não vejo como, eu tenho um canal do YouTube pra alimentar. Óbvio que há alguns meses eu tô gravando essas gravações do podcast também em vídeo, e um dia isso vai pro canal do YouTube, mas hoje tem algumas coisas no meu prato que não me permitem olhar pra isso como uma prioridade. Em algum momento eu vou criar o sistema, processo, pessoas para automaticamente esse vídeo aqui já ir pro canal do YouTube, quem sabe no mesmo dia que o podcast sai, sacou? Mas hoje não é assim. E por que hoje não é assim? Porque você só tem um número finito de energia, né? Você tem uma certa energia por dia. Óbvio que você consegue multiplicar isso quando você tem time, né? Você compra a energia das outras pessoas, dos colaboradores, mas ainda assim existe uma quantidade finita de passos que você pode dar. E hoje não tá no alto da minha prioridade dar esse passo. E é muito doido, né? Porque você lembra do CCZ quando você fez, né? Lá eu falo, olha, eu nem tenho um canal do Instagram. Agora, 5 anos depois, poxa, eu tenho e é o ponto principal do meu negócio, né? Os princípios não mudam. A forma que você executa os princípios muda. Então, talvez daqui a pouco o meu canal do YouTube seja o lugar mais importante, mas hoje não é. Então, se existe uma quantidade finita de coisas que a gente pode fazer, a gente tem que saber priorizar. E igual você falou aí de pegar algo pra si e deixar outra coisa de lado, eu peguei várias coisas pra mim agora. E deixei de lado, por exemplo, o lance do YouTube. E às vezes o cara que tá no início, ele não tem essa maturidade. E aí o cara vai fazer um curso e aí ele sai de lá com uma lista de tarefas, né? To-do list, lista de coisas pra fazer, maior do que antes. Então ele sai do curso pior do que antes. Ele sai do curso mais sobrecarregado, mais agulhado, mais nervoso. Sendo que quanto mais avançada é a pessoa, mais ela consegue entrar num espaço, ver um monte de coisa que ela pode fazer, ignorar, pegar 1, 2, 3 coisas pra fazer. É a diferença, né? O cara que não entra num grupo, como o Mastermind, por exemplo, porque tá sem tempo. E o cara que, assim como nós, entra porque tá sem tempo, né? Sim, sim. E eu acho que isso vai muito ao encontro também de você ter clareza sobre onde vale a pena você investir a sua energia. Total. Isso muda o jogo. A gente fala bastante sobre a questão da única coisa e foi uma das coisas que eu aprendi muito com você, que não é sobre ser um único produto. Pode ser, né, para você, mas assim, qual é a sua única coisa? De repente a sua única coisa é uma linha condutora dos seus produtos. A sua única coisa é um único serviço ou produto, ou a sua única coisa é uma única forma de conduzir o seu negócio, ou um único canal de vendas poderoso e que você traga atração, enfim. Eu acho que isso vai muito ao encontro de você ter essa clareza, porque quando você tem essa clareza, Vitor, fica mais fácil você filtrar se tá dentro ou se tá fora, se faço ou não faço, se vou, se não vou. Né? Por quê? Porque você tem ali, né, pré-determinado, os próximos 2 anos, os próximos 3 anos eu vou focar nisso aqui. E esse senso de certeza, acho que é o grande desafio. Não é dizer sim ou dizer não para uma atividade. É você ter a certeza e focar naquilo. Faz sentido? Total sentido, Zora. Maravilhosamente perfeito. E você falou do única coisa, né? A Zora falou já 3 vezes, única coisa, única coisa, única coisa.
Então acho que eu vou falar aqui pela primeira vez no podcast da imersão, única coisa. Quando a Zora tá falando da única coisa, foi aquela imersão que a gente fez em São Paulo, não foi? Foi. Que massa. Foi. Se você que tá ouvindo esse VDcast quer saber disso, é só entrar em unicacoisa.com.br, unicacoisa.com.br. E aí você vai ver as futuras datas. São imersões que eu faço, tem 2 formatos, né? Imersões que eu faço com poucas pessoas ou processo de coaching individual. E através de algumas ferramentas a gente identifica ali o cliente ideal, a gente identifica a sua oferta ideal, o seu processo de venda ideal. Eu vejo que tem muita gente, né, Zora, que tá desperdiçando potencial, que tá nadando e morrendo na praia por um motivo. Não sabe quem é o cliente ideal. Fica correndo atrás do cliente médio ou do pior cliente, ao invés de focar o cliente ideal. Lá na Imersão Única Coisa, a gente aplica várias ferramentas que dão clareza quanto a isso, né? Fala de processo de venda também, fala de ferramenta de marketing e atração, as iscas que a gente pode criar para atrair esse cliente ideal. Mas acho que de tudo que você viveu lá, o mais importante foi essa clareza do cliente ideal e voltar o foco para ele, né? Foi. Como é que foi para você? Eu vou contar um pouquinho antes, até para o pessoal entender por que foi tão impactante. O meu modelo de negócios, uma das minhas empresas, a primeira, que é o Grupo Atitude Emocional, ele começou com serviço. Então, o nosso modelo de negócios era, a gente prestava serviços em desenvolvimento humano, e aí eu fui trazendo coaches para trabalhar comigo. Então, eu fazia, supervisionava elas, e aí a gente foi escalando. Só que, imagina, eu ficava dividida entre saúde, emagrecimento, finanças, relacionamento, família, carreira. Olha o tanto de área que o meu negócio ficava dividido. E a gente escalava, dava um resultado legal? Dava, mas nem perto do que poderia dar, né? Na medida que eu, né, afunilasse. E quando eu fui para a imersão, foi o primeiro momento que eu decidi que eu queria organizar essa bagunça. E eu queria focar mesmo, sabe? Em algo que realmente tivesse um poder de tração maior. E na época, Zora, não é como se estivesse indo mal, né? Eu lembro que na época... Eu posso falar de números aqui? Pode. Na época você estava beliscando 1 milhão de faturamento. Salvo engano, você estava com 950 mil faturados, né? Era isso mesmo. 950, 960. A gente já vinha uns 2 anos fazendo esse resultado. Só que com muito esforço, né? A gente fazia isso com muito esforço e uma margem de lucro pequena, por conta do esforço que se tinha. E quando eu fui para a imersão, né, para a única coisa, uma das coisas que mais me marcou foi a percepção do cliente perfeito. Na hora que eu parei e observei, meu Deus, né, eu tô falando com muita gente, é muita dor para administrar. Como é que eu falo com dor de emagrecimento, saúde, família, relacionamento, carreira? Nem o cliente entende. E você até consegue falar, mas fica raso em tudo também, né? Exato. Então, quando eu olhei para isso, eu falei, nossa, eu vou focar no que eu sei mais, o que eu domino mais, que é carreira. Foi o primeiro passo aí que eu dei nesse caminho. E quando eu foquei em carreira, a minha especialidade sempre foi transição, eu comecei a perceber, o resultado começou a aumentar, né, naturalmente, só pelo fato de focar e ter clareza do cliente perfeito. Só que todo mundo que me procurava fazer transição de carreira queria trabalhar com desenvolvimento humano. E o meu maior background é desenvolvimento humano. É sua Disneylândia, né? É o que você flui maravilhosamente bem, né? Exato, é o que eu mais sei fazer. E trabalho com isso há 15 anos. Então, metade da minha vida trabalhando com desenvolvimento humano, praticamente. Principalmente porque presto muita consultoria para empresas. E quando eu me deparei com isso, eu falei, meu Deus, a minha única coisa não é transição de carreira. A minha única coisa é desenvolvimento humano, é formar pessoas para trabalhar com isso, e isso mudou completamente o nosso jogo, né, Vitor? Completamente. Então conta, como é que mudou? O que aconteceu? Isso tem quantos anos? 2 já, Zora? 2. E aí, de lá pra cá? Parece que é tava uma eternidade. Batendo nesse teto, né? Esse teto de 900 e pouco. E, cara, eu tô falando isso porque tem um monte de gente que tá ouvindo o VDcast, tá batendo em algum teto. Sim. Tem um cara que bate no teto de não conseguir fazer nada, tá no zero. Tem gente, Zora, que tá há anos no zero. O cara não entendeu ainda e ele fala, cara, tem gente que me manda mensagem, Vitor, eu estou há 2 anos no digital e ainda não consegui cliente. Eu fico me perguntando, o que porra é estar
estar no digital. Eu não entendo o que essas pessoas falam, né? Enfim, mas tudo bem. E aí o cara tá batendo no teto do zero. Aí tem a galera que fica sofrendo até chegar nos 100 mil, né? Nos 6 dígitos. E aí tem a galera que sofre pra chegar ali nos 500. Aí depois vem a galera que sofre no 1 milhão. E aí depois fica diferente, né? Porque as barreiras ficam muito, muito únicas, né? Tem a galera que trava no 1, 2, 1, 2, 1, 2. Tem a galera do 5. Tem a galera que passou eu tô falando milhões, né? A galera que passa os 10 milhões ali, vai pros 8 dígitos. Mas todo mundo tem um teto, né? Eu tô vivendo meu teto agora. Meu teto é 1, 2 milhões mês. Eu não consegui ainda superar a barreira dos 3. Tem algo que eu não sei que tá me impedindo. Ou algo que eu não faço. E é importante a pessoa ter essa visão, né? Que se ela tá batendo num teto, como eu tô batendo, como você deve estar batendo em algum teto agora, como todo mundo tá batendo num teto, esse teto é por causa de algo que você não sabe ou que você não faz. Ou você não sabe ou você não faz. Ou você não vê também. Tem o lance do ponto cego, né? E como é que foi superar o teu teto aí de 1 milhão? Então, na verdade foi o ano passado, né, que a gente superou e foi muito incrível, assim, porque a primeira coisa que a gente fez foi uma escada. A gente no digital fala muito esteira e por conta do desenvolvimento humano eu acredito num processo evolutivo e esse processo ele se transformou numa escada de valor. Hoje em dia até ensina as pessoas a criar a sua, que é uma trilha de aprendizagem que a pessoa começa de um jeito e vai evoluindo gradativamente na medida que ela constrói um papel. Então, no nosso caso, a gente transforma pessoas em especialistas em desenvolvimento humano. Então, a gente tem uma trilha que desenvolve a pessoa para isso. Essa escada. Então, a primeira coisa que a gente fez foi essa escada. E aí ficou muito mais leve. A pessoa compra o primeiro produto, que é de 4 mil, e ela já tá mirando o produto de 100. Então, isso mudou completamente, deixou muito mais leve. Então, a gente fez o mesmo milhão em 2020, só que comigo trabalhando muito menos. Uau, cara. Com uma equipe muito menor, com uma estrutura muito menor. Cara, isso é muito incrível, assim. Ou seja, o faturamento bateu no mesmo lugar ali. Mas a forma que você alcançou aquele faturamento não dá nem pra comparar, que isso? Né? Não dá pra comparar. Eu voltei a estudar inglês, eu voltei pra academia, eu voltei a emagrecer, eu voltei a fazer um monte de outras coisas que... Viver, né? Que tava suspensa porque, né, eu tava 100% dedicada ali no trabalho. Então, isso foi muito importante acontecer e perceber. Aí, quando você percebe, a mecânica tá funcionando. Aí, a gente tem lá os tickets. Né? Tem o produto de 4, o produto de 10, o produto de 15 e o produto de mais de 100 mil. Que isso foi uma coisa também que eu aprendi com você. A importância de você ter múltiplos tickets e de cobrar, né, alto na medida que você entrega de uma maneira diferente. A mesma metodologia, mas de formas diferentes de entregar. Isso. E isso também Zora, eu entendo, tá? O que você tá falando. Eu entendo o que você tá falando, Sim. Eu sei que você entende também. Tem a ver com o que eu ensino de correr com quem quer correr, andar com quem quer andar e parar com quem quer parar. Mas eu tenho certeza que a galera do VDCast não pegou ainda. Não pegou. Você pode explicar melhor isso? Porque perceba que a Zora não falou entregar mais, ela não falou... perceba que ela falou entregar diferente. Às vezes a mesma metodologia, mas de forma diferente. Vamos mergulhar nisso, Zora? Pra galera ter clareza? Vamos. Posso dar o exemplo da minha escada? Eu acho que Por se favor, der o exemplo... Por favor. Então, pensa assim. Vou trazer uma explicação de desenvolvimento humano, porque eu acho que essa você também não sabe ainda. Manda ver. Quando a gente fala de desenvolvimento de papel, toda a escada, toda a trilha, ela desenvolve alguém para fazer alguma coisa. Nisso a gente chama de papel social. Então, o papel que eu desenvolvo é especialista em desenvolvimento humano. O papel que você desenvolve, né, dentro é a pessoa empresária ali no digital, né? O infoprodutor crescer e se transformar no empresário digital. Pelo menos é assim que eu vejo. Do lado de cá. Então, a gente parte da premissa que a pessoa, para ela se desenvolver, ela precisa sair, ela precisa aprender um modelo e praticar. A gente chama de role-taking, que é você pega um modelo e pratica. O segundo nível é o role-playing, que é quando ela pega aquele modelo e começa a experimentar. Mas ela quer acompanhamento, supervisão. E aí ela chega no terceiro nível, que é o role creating. Ela cria o jeito dela de fazer. Gosto. Tá? Então, isso é do psicodrama, né? Existe há séculos. E é a mesma fundamentação que eu trouxe para a construção da escada. Aí vamos pegar o exemplo do digital, que a galera aqui predominantemente está no digital. Então, o role-taking é o infoproduto. Então, o CCZ é o infoproduto, é o método, é como você vai aplicar para você colocar o seu negócio no ar. Perfeito. O segundo nível é o role-play,
falei, que é a mentoria. Então, a pessoa tá jogando e ela quer uma supervisão, ela quer um grupo para trocar, ela quer um grupo para testar. Até que ela chega no role creating, que ela tá criando o jeito dela de fazer, que é o Master Básico. Né? Então ela vai para o próximo nível. Então, sim, são os 3 níveis de desenvolvimento. Então, e é o momento da pessoa, né, Zora? É o momento da pessoa, que não é o nosso. E isso também aumenta muito o tempo de vida do cliente dentro da empresa. Se você tem uma escada, por quê? Porque ele vai ficar com você 2, 3, 4, 5 anos. É o né? lifetime Ele pode... velho, né? Exato, o LTV. E aí, o que eu acho importante nisso tudo e por que mudou o meu jogo, e por isso hoje em dia eu ensino isso para as minhas alunas, porque, Vitor, eu atendi já mais de 400 clientes de coaching e eu não tinha uma... Pode falar palavrão? Pode, aqui é liberado. E eu não tinha uma porra de um produto, nem antes e nem depois. Imagina, o meu processo de coaching sempre foi caro, tá? Desde que eu comecei, eu cobrava já uma média de 4 mil reais. E aí, todo ano eu fui subindo. Até que chegou o último processo de coaching, foi 30 mil. Só que pensa quantas pessoas, mesmo com 4 mil, vamos pensar num valor, né, médio, que é o valor de mercado. 4 Algumas mil. pessoas não podem pagar. Não podem. Eu não tinha um produto antes. Nossa Senhora. E eu também não tinha um produto para depois. Foi meu Sim. cliente. Meu cliente implorava para mim, Vitor. Ele falava assim, Zora, mas eu quero continuar. E eu falava, não, acabou. A nossa relação agora chegou você ao com fim. seus próprios pés e tal. E Exato. Zora, cara, eu fico pensando nos coaches que estão ouvindo isso aqui, né? Eu tenho muito carinho por coach. Foi fazendo coaching com o Jerônimo que eu emagreci 27 quilos. No ano que eu dobrei o faturamento da minha empresa. Então, desde então, eu não gosto de ficar, sei lá, um mês sequer sem estar em um processo de coaching. Sim. Então, alguns semestres eu tô nesse processo de coaching continuado, né? E eu já experimentei coaches diferentes, de diversas áreas. Eu acho que todo mundo devia ter um coach. E por isso eu tenho esse carinho, essa admiração por quem é coach. E ao mesmo tempo eu tenho um zelo, um cuidado, assim, uma preocupação com quem é coach também. Porque óbvio que tem péssimos profissionais, como em qualquer área. Mas tem profissionais que são muito bons, cara. E o que me incomoda não é o péssimo se dar mal, ele tem que se dar mal mesmo. O que me incomoda é o cara que é bom, só que por falta de visão e modelo de negócio, nada e morre na praia. Eu acho que todos os coaches precisam do digital, né? Eu tenho uma palestra que eu faço, Zora, que é só para coach. Uma palestra específica sobre negócios digitais e produtos digitais para coach. E aí, no começo da palestra, eu pergunto, gente, quem são os melhores coaches do Brasil? E a galera fala, né? Os nomes batidos do Brasil, né? Sei lá, fala Paulo Vieira, fala, sei lá, o próprio Jerônimo, tipo, são nomes que costumam aparecer, né, quando eu faço essa apresentação. E eu falo, eles são bons coaches? Aí todo mundo, sim. Aí eu vou e pergunto, e no mundo? Quem são os melhores coaches do mundo? Aí a galera fala, Tony Robbins. Um ou outro fala, Brandon Burchard. Beleza. E aí eu viro e falo, mas quem aqui já fez um processo de coaching com essas pessoas? Ninguém fez. Quem conhece alguém que fez? Ninguém conhece. Mas então por que eles afirmam que são coaches incríveis? Por causa da exposição digital deles, cara. As pessoas veem essas pessoas como os melhores coaches do mundo, não por causa de como eles aplicam o coaching, como eles atendem, mas sim por causa da percepção que vem, não da sua entrega como coach, mas sim do negócio digital. Todos eles têm produto digital. E eu mostro, todos os coaches que vocês admiram têm produtos digitais. Então amanhã, quando o Joãozinho quiser contratar um coach de produtividade e encontrar você e um outro que cobra o mesmo preço, mas tem um produto digital, qual que ele vai pegar? O que tem produto digital. E aí eu mostro que é obrigatório e que o coach que escolhe não ter produto digital é burro ou preguiçoso. E acabou. E aí o cara entende. Metade ficou ofendida comigo e continua tendo uma vida desgracenta. E a outra metade entende e começa a olhar para esse lado, né? E aí eu ensino lá os 3 produtos que todo coach devia ter. Porque é comum o coach fazer ou sessão matadora, né? Aquela sessão gratuita para mostrar ali e envolver as pessoas, ou fazer uma sessão paga, né, para depois o cara comprar o processo. É um processo de venda comum dos coaches, né? Sim. E aí eu falo, quantas sessões você tem que fazer para fechar um? E aí tem gente que fala, eu faço 4 apresentações, só fecho uma. Tem gente que fala, eu tenho que fazer 10 para fechar uma. Tem gente que já está mais avançado e fala, eu faço 2 e fecho uma. E aí eu pergunto, para quantos você fez uma apresentação e não fecharam ao longo da sua carreira como coach? Aí as pessoas falam, 20 pessoas, 100 pessoas, 200 pessoas que não fecharam. E eu pergunto, quanto que você recebeu de cada um desses que te falaram não? E aí as pessoas falam, 0, né? Eu falei, por quê? Como assim 0? Se você tivesse um produto digital, você podia falar, eu sei que não é o momento da gente fazer o processo, mas você quer começar a dar um passo menor comigo? Paga aqui, R$500 ou R$1.000. Isso fica como crédito para se no futuro você quiser fazer a sessão. Cara, só de falar isso, a cabeça do coach explode. Então, é tão simples fazer isso. Outro produto que todo coach devia ter,
uma área de membros, com recursos, Sim. PDFs, ferramentas, vídeos gravados ali. Poxa, para durante o processo a pessoa ter acesso à conversa entre uma semana e outra, durante o Pois é. processo. E uma Sacou? assinatura. Então, os meus Pronto. clientes, eles imploravam para mim, entendeu? Eu juro, Sim. eles imploravam. E eu falava, Loucura, né? não tem mais, acabou, e não sei o quê, enfim. Mas por falta de conhecimento seu, né? Falta de... Por pura ignorância mesmo, a falta de conhecimento. E eu acho que tem uma questão que a área do desenvolvimento humano está amadurecendo bastante, Muito. que é uma resistência ao novo. Total. Então, existe um jeitão de fazer e aí pronto, é esse jeito que funciona. Então, é uma área, e é muito doido, porque cada vez que eu escuto uma objeção de uma aluna minha, eu lembro da minha objeção para você quando estava começando. Aham. E aí eu falo, cada um tem o cliente que merece mesmo. Né? Você é o cliente que você atrai, cara. As objeções que você lançou pra mim, só acho que você vai receber agora, é isso mesmo. Exatamente. Mas eu quero saber da objeção aí. Pega essa aí. Eu só quero não perder o loop, porque aqui essa conversa sou eu e você, né? Mas Sim. na verdade eu sempre fico pensando em quem tá ouvindo em casa, no Sim, banheiro, tá certo. na academia, no transporte. Eu falei que tem 3 produtos, porra, que todo coach devia ter. Eu falei os 2, né? Eu falei o primeiro, e o terceiro? pra quem diz não ali, pro cara que diz sim durante o processo, pra melhorar a chance. E só pra completar, pra eles não ficarem no loop aberto, né? Porque eu sei que você sabe isso, mas pra galera que tá ouvindo pela primeira vez. Eu viro pra galera e falo, quantos coaches você já atendeu na vida? E tem gente que fala, 2, 3, 5... 10, 20, tem gente que atendeu igual você falou mais de 400, né? Uhum. E aí eu falo, e quanto que você está recebendo por cada um deles hoje? Aí eles falam, não, Vitor, você não entendeu, isso foram processos que eu concluí, então eu não estou recebendo nada por eles. Eu falei, não, eu entendi, quem não entendeu foi você. Por que você recebe 0 por cada pessoa que você completou? E aí a galera fica muito confusa. Eu falo, hey, você que é coach, você precisa ter, isso não é só para coach não. Eu ontem estava almoçando com o Wesley, ele é médico. Falei, Wesley, poxa, você depois que faz o seu processo lá de acompanhamento médico, de emagrecimento, cara, a galera continua com você? Ele, claro, a pessoa vai pra manutenção e tal. Eu falei, tá, e quem não fecha manutenção com você? Vai pra onde? Vai pra engorda, né? Porque se o cara fica longe da conversa, não tem chance de prosperar, né? Sim. Aí eu falei, cara, cria aí um programa de acompanhamento, 500 ou 1.000 reais por ano, que uma vez por mês você tá com eles e eles têm comunidade, eles podem trocar entre si, continuam tendo acesso a algum tipo de conteúdo, algum tipo de acompanhamento, sei lá, uma planilha pra preencher, pra você poder acompanhar, ou seu time poder acompanhar de longe. Eu acho que todo coach, todo profissional, todo liberal, todo mundo que tem algum tipo de atendimento, deveria ter um programa acoplado no final da jornada, para a pessoa poder continuar próxima da conversa, cobrar 500 mil reais por ano para ter alguma coisa ali em grupo, né? Porque qual é a realidade? O médico causa um emagrecimento ali, se ele for embora e eles perderem contato daqui a um ano, chances são que aquela pessoa vai estar pior do que antes de ter contratado, se ela estiver longe da conversa, né? Essa importância de renovar, importância de continuar e de dar chance para as pessoas. Zora, quando você escolheu fazer a oferta para eles, você está dando chance deles continuarem experimentando a transformação, né? Isso é muito poderoso. Só que, e essa é uma mudança de mindset muito grande, Vitor, muito grande, sabe? Para o desenvolvimento humano, principalmente, que a gente, existe uma correlação do desenvolvimento humano, da psicologia, do mundo da psicologia de maneira geral, com o assistencialismo. E aí, a consultora, a mentora, a treinadora, a infoprodutora ou a coach, ela olha para isso e parece que ela deveria fazer isso sem cobrar. A sensação que se tem, e como eu sou psicóloga de formação, eu ainda vivi isso lá na graduação também. Então é uma barreira que, para quem já está no digital ou começou direto no digital, é uma barreira que não é grande. É uma barreira natural, é normal você vender e dar condições diferentes, com tickets diferentes para a pessoa que pode pagar. Mas para a gente do desenvolvimento humano, essa é uma barreira imensa, sabe? E por isso que eu fui buscar na teoria justificativa para a escada, porque aí elas se sentem autorizadas, sabe? Não, mas tudo bem, porque meu cliente está evoluindo junto comigo. E aí ela se sente autorizada didaticamente falando, não só comercialmente falando, sabe? Que maravilhoso. Então o que você está falando é que para justificar uma prática de mercado,
você foi buscar raízes teóricas Isso. que corroboram com essa visão, mostrando que isso não é só o melhor para o negócio da pessoa que está vendendo, mas principalmente para quem está consumindo, para o cliente final, para o aluno, é isso? Exato, Gênio, exatamente. gostei disso, cara. Exato, e funcionou, né? Nossa, cara. Não, vou mudar minhas palestras. Ou, se você entrar em victordamasio.com.br/se importar, tipo importar-se, né? Se importar, se pronome reflexivo, se importar, se importar, né? Cara, se você entrar lá, tem uma palestra minha falando isso, explicando, né, o problema com o modelo de funil, entendendo esse caminho de linha de evolução do cliente, que a Zora chama de escada, né? O Russell Brunson chama de value ladder, de escada de valor, né? Que é isso de atender o cliente em profundidade, de continuar atendendo ele no longo prazo, como o caso da Zora. Cara, a Zora entrou no como começar do zero, criou o produto digital dela. Quando viu, estava faturando perto de 1 milhão. Fez a imersão única coisa. Depois da imersão única coisa, no mesmo dia, né? Se inscreveu na mentoria. Aí fez quantos ciclos de mentoria? A gente fez Acho que foram dois. Dois Foram ciclos dois. de mentoria. E aí a gente se distanciou, né? Sim. Ficou um tempo fora. E aí depois escolheu voltar. Eu chamo de filhos pródigos, os que voltam, depois saem e voltam. Só que não voltou para a mentoria, voltou para o Mastermind porque estava faturando 1 milhão. Sim. E agora a gente volta a estar junto. Zora, é uma delícia isso, cara. E eu me sinto bem demais. E eu acho que todo mundo que tem uma transformação, porra, poder acompanhar a pessoa do zero ao 1 milhão, né? E mais agora, né? E agora é dinheiro, mas esquece isso. Se for emagrecimento, né? Sei lá, de 20 quilos de sobrepeso até zero. Tipo, ou se for, sei lá, da criação de qualquer coisa, sei lá, o cara é professor de música, acompanhar o cara do zero até ele virar profissional, se ele quiser isso. Cara, é uma delícia. Poder acompanhar você, Zora, nesse tempo todo e, porra, não só você, o resultado dos seus clientes. E, cara, eu sou um tarado, né? Quando eu marco alguém no Instagram, e daqui a pouquinho eu vou marcar você, cara, eu meço o tipo de impacto que aquela marcação gera. Tipo, tem gente que fala assim, eu conheço fulano, eu conheço Beltrano. Mas, Zora, 100% das vezes que eu marco você, vem mensagens apaixonadas. Nossa, Zora, minha mestre, minha professora, minha isso, minha mentora, minha aquilo. A galera tem um tipo de devoção, um tipo de admiração, um tipo de respeito pelo seu trabalho, que isso só é possível quando você atende a pessoa em profundidade. Se você tivesse uma coisa que tem um início, meio e fim ali, tipo, sei lá, só um livro, como algumas pessoas escolhem, só um curso que leva do ponto A ao ponto B, ignora o que vem depois ou o que vem antes, eu questiono se você conseguiria fazer isso. As pessoas que, quando eu marco, tem esse tipo de comoção das pessoas responderem, são pessoas, via de regra, que acompanham a pessoa ao longo do tempo, cara. Acompanham ao longo do tempo. E por causa disso, quando você gera resultado para a pessoa, nesse momento aqui, depois nesse momento que ela é uma outra pessoa, os amigos não são os mesmos, as relações profissionais não são as mesmas, nada é o mesmo, mas a relação com você é a mesma e tem um próximo passo. Cara, existe algo de muito poderoso em você ser uma constante ao longo do tempo, numa vida que mudou tanto que a pessoa no final não é a mesma do começo, mas você segue ali entendendo ela nesse novo momento. Meu irmão, não sei nem o que falar sobre isso. Que delícia, cara. É muito mágico e mágico. Eu acho que isso tem tudo a ver com missão, porque quando você se importa mesmo, né, com a vida daquela pessoa e tá ali para ser um instrumento de contribuição, eu acho que isso muda completamente a nossa forma de lidar e nos permite. Acho que o grande insight que eu estou tendo até conversando aqui com você é do quanto a nossa área de desenvolvimento humano ela precisa se permitir fazer mais marketing, se permitir divulgar mais, se permitir estender a mão. E isso foi uma das coisas que oferecer, né? Vender, tomar sim, tomar não. E essa foi um mega insight que eu tive durante um Daimásio na palestra do Wendel. Sim. Quando o Wendel... Cara, foi matemático. Não, foi maestria Online Experience. Foi maestria? Foi maestria. Cara, na hora, pra mim, é que eu tava no momento certo pra ouvir aquilo, cara. Porque quando ele falou pra mim, falou, o segredo é audiência, eu nunca mais esqueci aquilo. Aquilo me marcou tão profundamente que vai exatamente ao encontro do que você estava falando, do Brandon, do Tony. Então, na verdade, não é que eles são coaches incríveis, é porque você fica sabendo mais deles, né? Lógico, eles também são coaches incríveis. A gente imagina que seja, né? Exato. Tipo, eu já fiz coaching com a equipe do Tony, não fiz coaching com o Tony. Eu já fui nos eventos do Tony, já vi ele ali fazendo intervenções, mas eu não posso afirmar que como coach ele é um bom profissional, porque eu não vi. E não conheço ninguém que tenha sido coachado por ele de forma direta, assim. Eu sei que ele é excelente, mas não sei se ele é um excelente coach. Mas essa percepção de que, cara, todo mundo fala que ele é o melhor coach do mundo, mas tem casos. Enfim, é difícil.
E a nossa percepção é alterada, né, pelo que é mostrado. Você falou bem, é o que a gente vê ali, né? Exato. Isso foi muito importante para mim também em 2020, assim, quando eu entendi que eu precisava investir em visibilidade. Eu até faço exemplo agora para as minhas alunas, porque como elas têm a mesma objeção que eu, aí eu preciso ficar usando exemplos com elas. E aí eu sempre trago o exemplo da loja do shopping. Qual é a loja que vende mais? A que está perto da praça de alimentação ou a que está no G3, no estacionamento? Posicionamento, Pronto, é né? isso. E tem a ver É com isso. tráfego também. O Wendel traz a metáfora da Exato. moeda de ouro no fundo do oceano. Quanto vale uma moeda de ouro no fundo do oceano que ninguém sabe que tá lá, né? E tem um monte Pois de é. gente que escolhe ser o maior especialista do quarto dele. Tipo, cara, eu fico com pena, cara. Nessas palestras que eu faço, essa palestra específica é para coach, né? E no final eu faço uma oferta do como começar do zero para coach. E eu converto 10% da sala, sempre que eu faço. Então, nessa apresentação eu falo, quem é um coach excelente? Maravilhoso, assim, que 100% dos seus alunos tiveram resultado, 100% dos seus coaches. Aí a galera levanta o braço, e aí eu pergunto, e quantos coaches você já ajudou? E a pessoa fala 5, outro fala 10. E aí eu fico pensando, porra, eu acredito que esse cara é um profissional foda? Acredito. E eu acho uma vergonha só 5 pessoas saberem. Eu acho um desperdício de talento, de potencial, de impacto no mundo. O cara ser um coach foda e escolher só ter 5 coaches porque é preguiçoso de fazer o dever de casa. De aumentar a audiência, de melhorar suas ofertas, de ser intencional para vender. Caralho, eu fico muito incomodado com quem se acomodou. Eu fico incomodado com quem se acomoda, com quem escolhe jogar pequeno. Sim. Não tem nada de nobre em jogar pequeno. Não tem nada de nobre em ter 100% de efetividade nos seus 3 coaches, nos 3 anos de coach. Essa porra tá errada, sim. Sacou? O mundo tá tão cheio de profissional bosta que me incomoda os profissionais bons escolherem ter um marketing bosta. Sacou? E nisso o mundo perde, cara. Exato. Você que tá ouvindo o VDCast, você, né? você fica ligado nessa parada. O mundo é pior porque você escolhe jogar pequeno. Quando eu comecei aqui esse episódio com a Zora, eu falei, e aí Zora, de que cor que você tá pintando o mundo? A Zora tá pintando o mundo da cor favorita dela. Talvez a sua cor seja outra cor, mas, porra, o mundo não vai saber porque você tá pintando a parede do seu quarto e muito mal pintado. Então, assim, eu mudei aqui, tipo, porra, Zora, muita gente vai ouvir o VDCast, cara. Muita gente vai ouvir esse episódio aqui, cara. Cara, Deus queira que pra você que tá ouvindo esse episódio, que seja esse seu episódio da virada. Você viu o que a Zora falou? Eu fui num evento do Vitor, o Maestria Online Experience, lá tinha palestra do Wendel, não foi nem uma palestra minha. E eu ouvi aquilo ali e eu estava no momento de ouvir. Ô Zora, várias pessoas ouviram a mesma apresentação e não fizeram porra nenhuma. Você estava no momento de ouvir, ouviu, pegou, fez, executou, implementou, e olha o resultado que você está colhendo. Que seja então esse o episódio que você que está em casa ouviu e falou, cara, eu ouvi o episódio com a Zora e foi o meu momento e agora eu implementei e olha aqui meu resultado. Hey, quando chegar o resultado, ou se você está comprometido a ter esse resultado a partir desse episódio, tira um print agora. Tira um print aí do Spotify, do iTunes ou do YouTube, se estiver vendo no YouTube. Tira um print agora. Posso pedir para eles marcarem você, Zora? Pode, com Marca certeza. Zora, como é que é? Arroba Zora Viana. Zora Viana. Me marca, @Victor Damasio Oficial. Me marca lá no Instagram. Zora Viana, @Victor Damasio Oficial. E coloca lá a frase. Eu me comprometo a ter esse resultado em tal tempo. Porque, cara, eu faço o meu máximo aqui. Cara, eu trago as melhores pessoas do mundo que eu conheço. Porra, não use o VDCast como entretenimento, cara. Essa porra não é entretenimento. Não é pra você ouvir por um ouvido e sair pelo outro e não fazer nada. Não é entretenimento. Não é pra ouvir ou ver, se rolar o vídeo, comendo pipoca. Não é, caralho. É pra sair daqui e implementar o que tiver que implementar. O que você pensa disso, Zora? Eu fico puto mesmo. Eu também fico. Eu também fico. E eu acho que a gente negligencia muitas vezes o poder das pequenas mudanças. E aí, só fazendo um paralelo com a questão do Wendel, né, da audiência, eu comecei, quando eu ouvi isso dele, eu tinha 4.000 pessoas no meu Instagram. Falei, porra, só 4.000? Mas eu queria 4.000 alunos, como que eu só tenho 4.000? A conta não fecha, né? Exatamente. Falei, se a gente for uma métrica de 10%, puta, eu tenho que crescer muito. E eu comecei. E eu lembro que eu comecei com R$300 por mês. De tráfego, né? De tráfego. incentivo em distribuição do seu conteúdo. Exato. E construção de audiência no Instagram, né? Isso, e distribuição de conteúdo, e não só aquela, né, regrinha de não, eu só vou fazer tráfego para vender. Não, vou fazer tráfego porque eu sou boa. Então, se eu venci até hoje sem fazer nada, se eu fizer, eu vou estourar.
Era esse o meu raciocínio. Só que eu tinha medo. Então, eu não tinha coragem de colocar 10 mil, 20 mil, 50 mil, 100 mil. Então, eu comecei com 300. A gente negligencia o poder do início. O início, eu acho que o que vai ao encontro disso que você está trazendo e para deixar uma contribuição aqui é o poder dos inícios. Então, começa com 10 reais por dia, depois você aumenta para 15, para 20. Quando você vê, você vai estar em R$ 1.000 por dia. Porque o negócio dá resultado se você souber fazer. Né? E mesmo se não souber fazer, você vai melhorando depois. É melhor fazer sem saber do que não fazer. Né? E contrata pessoas também, né, para ir fazendo isso gradativamente. O negócio é começar, sabe? Eu acredito muito no poder do movimento, não é à toa que a nossa empresa chama Atitude Emocional, porque eu acredito mesmo no poder da ação e dos pequenos começos, né? Porque eles vão reverberando e se transformando em grandes realizações. Uau! Maravilhoso, Zora. Muito bom. Cara, que papo gostoso, leve, fluido. Você falou, que seja muito produtivo essa 1 hora. E eu tô olhando aqui no tempo, a gente tá chegando, né? Nessa 1 hora, e eu sei que você tem compromisso. Mas, Zora, quem se apaixonou um pouco por você, ou muito por você nesse episódio, e quiser saber mais sobre você, sobre o seu trabalho, qual é a melhor forma de acompanhar você e saber o que você tá fazendo? Melhor forma é se inscrever na nossa newsletter lá no site. grupoatitudeemocional.com. Lá você vai ficar por dentro de tudo, você vai ter acesso a cursos gratuitos, a gente tem uma plataforma educacional com vários cursos gratuitos para você já começar a startar e criar o seu método, tem também acesso aos nossos cursos pagos, tudo concentrado lá nesse portal. E eu tenho certeza que vai te ajudar a descobrir primeiro qual é o seu óbvio e a partir disso você ensinar o seu óbvio para muitas pessoas por aí. Que maravilhoso, Zora. Parabéns por isso. E, cara, eu vou botar esse link, qualquer outro link que as pessoas possam acompanhar aí, a Zora, num atalho do meu link de afiliado nada disfarçado, que fica em victordamasio.com.br/Zora, Z, tá? Z-O-R-A, victordamasio.com.br/Zora. E se você é profissional, se você tem uma voz, se você tem uma mensagem, cara, existe uma oportunidade aqui de profissionalizar a sua transformação, transformar o seu curso online numa graduação. Então, se você entrar lá em victordamasio.com.br/Zora, você vai saber como conseguir mais informações sobre isso. A Zora, antes da gente começar a gravar, ela estava falando, né? O produtor digital, às vezes, ainda se vê como pequeno, né? E por que ele não olha, então, para as grandes empresas de educação e o que elas estão fazendo de diferente para ver a grande oportunidade que eles têm ali para, com um pouco mais de trabalho, ter muito mais resultado? Então, eu acho que vale a pena, se você tem produto, se você causa uma transformação no mundo, entrar lá e saber um pouco mais sobre essa pegada da Zora, que a gente nem explorou aqui, né? Nesse episódio, mas que eu acredito que vai interessar muitas pessoas. Então, entra em victordamasio.com.br/Zora. E Zora, eu tenho uma última pergunta para você, posso? Pode, deve. Então vamos lá. Quando a gente manda um e-mail, só X% das pessoas abrem. Quando a gente faz um story, quem dera se toda a audiência assistisse, né? É uma porcentagemzinha, né? E se, Zora, você pudesse mandar uma mensagem para todo mundo que empreende ou pensa em empreender no Brasil com 100% de abertura, o que você diria? O que eu diria? Eu diria que o futuro do mercado é educação profissionalizante. E se você não está preparada ou se preparando para isso, você já está atrasado. Forte, hein? Forte. A hora é agora. A hora é agora, meu filho. A hora é agora. Vamos embora que o mercado está só começando. O mercado educacional está só começando e para mim é um prazer ser instrumento para orientar as pessoas a profissionalizarem cada vez mais, construírem seus métodos, conseguir reconhecimento do Ministério da Educação através da Faculdade Brasília e é só o começo. Que demais, Zora. Parabéns, tá? Por tudo que você vem fazendo. E eu acredito que tudo que você conquistou até agora é só o começo do que tá por vir, tá bom? Obrigado pela sua generosidade, de dividir o seu conhecimento e o seu momento aqui com a galera do VDcast. Obrigada a você. Conta comigo, tô super à disposição e vamos agir. E eu tenho um convite para você. Não importa se esse é o primeiro VDcast que você está ouvindo, ou você já ouviu vários VDcasts, talvez você já tenha visto aqui alguma história de algum empreendedor ou empreendedora digital que eu ajudei. Se você acredita que a gente pode trabalhar junto no seu negócio, eu quero que você preencha a sua aplicação para o meu time identificar se e como a gente pode ajudar.
Então, entra aí agora em victordamasio.com.br/mentoria. victordamasio.com.br/mentoria. Preenche com carinho e atenção a sua aplicação e meu time vai entrar em contato com você.